Olá, meu povo! Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou René Moreno, estamos falando de criatividade, educação, empreendedorismo, liderança, inclusão, dom animal, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Eu e o Puguinho acreditamos na criatividade, acreditamos no empreendedorismo, na liderança e queremos compartilhar essas experiências. Se você gosta do conteúdo do nosso canal, apoie os nossos afiliados. Temos Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra no link Magazine Luiza, que é o Magazine Educar, são mais de 6 milhões de itens. Tudo que você compra, todas as comissões, tirando impostos, nós estamos produzindo material paradidático para escolas públicas. Então ajude a fazer uma corrente do bem. E se você também gosta, você pode conhecer ali o site de doações, que é o site da Vaquinha, que com R$ 2,95 você pode apoiar uma criança da escola pública. Entre, conheça o projeto, veja o vídeo, o texto. Se você gostar, faça a sua doação. Ou você também indique para seus amigos e conhecidos, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal do Peoncast no YouTube e também no Spotify, no podcast Peoncast. Hoje eu falo, o meu convidado vai falar do tema Os Princípios do Varejo. Ele é Luiz Rocha, com mais de 25 anos de experiência do varejo. Ele vai compartilhar experiências sobre o que vem acontecendo exatamente nessa fase, qual é o comportamento do pequeno e médio empresário, comerciante, quem está dentro de galerias, quem está dentro de shoppings, e os princípios básicos do varejo que nunca vai fugir. Então, bora lá, estou aguardando, o Luiz deve estar chegando. Quero agradecer você que vem acompanhando as lives, os podcasts, vem acompanhando o nosso conteúdo. Lembrando que todos... Opa! Oi, o Leandro, tá bom, Leandro? Tropa do Leandro presente, olha aí, muita gente chegando. O Luiz já chegou, vou conectá-lo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal do Peoncast no YouTube e também no Spotify para ouvir os do Peoncast. E vamos falar sobre os princípios do varejo. Bora lá. Grande Luiz. E aí, rapaz? Esse homem é duro igual uma rocha. Pelo menos o nome, né? Você já ouviu essa piada quantas vezes na vida, não, Luiz? Alguma, mas é bacana, é sempre bom ouvir, rapaz. Principalmente vindo de você aí. Muito obrigado. Mais uma vez, uma honra receber você. Você está falando de onde hoje? Eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso, São Conrado aqui. Luiz, diga lá, rapaz. Os princípios do varejo. O que está acontecendo? O que vai acontecer com os varejistas? O que não vai mudar e o que vai mudar? Você com mais de 25 anos de experiência nesse segmento, com o seu podcast Luiz Rocha 360, sempre passando informações, atualizando. Um cara que busca informação fora do Brasil constantemente. O que vai acontecer com o varejo? Falando de Brasil... Enfim, lógico que temos regiões diferentes ali. Seja bem-vindo, o chapéu é seu. Se apresente um pouquinho para as pessoas saberem quem é você e a gente entra no tema. Muito obrigado aí, Renê. É um prazer muito grande estar com você aí. Poxa, no Peoncast é realmente uma honra muito grande estar fazendo parte do teu projeto. Enfim, eu sou o Luiz Rocha, eu tenho realmente 25 anos de experiência no varejo. Hoje eu sou diretor da VM 360, que é uma empresa que ajuda varejistas a melhorarem a performance de vendas, não é? Então, a gente tem um trabalho muito forte que fica em cima de treinamento, o replanejamento das operações desses varejistas, e a gente tem sempre o objetivo, nosso objetivo sempre é melhorar a qualidade do varejo, porque é exatamente o que a gente fala, né? Como você começou, os princípios do varejo, né? Qual é o princípio do varejo? O princípio do varejo, o princípio básico, é você atender bem o seu cliente. Não é? E o que a gente acabou percebendo na pandemia é que esse princípio, apesar de ser básico e ser a essência do varejo, andava meio esquecido. Não é? A gente tem um varejo brasileiro que tem alguns problemas de atendimento, de valorização do cliente, de entender quem é importante no negócio. Não é? Então, assim, quando a gente fala de princípios do varejo, o princípio básico é o seguinte, meu amigo, é aquela velha frase, o cliente tem sempre razão. Porque se ele resolver gastar o dinheiro na loja do concorrente, você vai fechar a sua. Entendeu? E ele pode fazer isso com uma facilidade, essa fidelidade que na época do meu pai falava assim,
Eu sou cliente do Banco do Brasil, conheço o gerente, né? O gerente do Banco do Brasil da minha cidade era igual padre, igual delegado. Ele recebia presente no final do ano, tipo compras dos sitiantes e tal. Essa fidelidade hoje, ela não existe. Se o banco oferece uma taxa melhor, o cliente pula. E isso acontece em todos os outros segmentos de serviços e produtos. Com a chegada da internet, que agora esse ano ficou muito mais presente as lojas virtuais, serviços virtuais por causa do momento, o varejo vai enfraquecer ou o varejo vai se reinventar e vai se fortalecer? Qual é a sua concepção? Olha, eu acho que o varejo ele não vai enfraquecer. Eu acho que o varejo ele vai mudar a forma de se comportar. Não é? A Tá. gente tem algumas experiências que aconteceram na pandemia que, na minha opinião, elas vão permanecer, elas vão continuar. São hábitos que a gente acabou adotando na pandemia e que a gente vai continuar adotando depois. Luiz, você está me ouvindo bem? A sua voz está chegando travada aqui, Luiz. Pessoal, oi, Luiz, você está me ouvindo? Pessoal, se o Luiz, alô Luiz, está me ouvindo? Luiz, deu uma travada aqui. Se você estiver me ouvindo, você sai da sala, por favor, para eu te adicionar de novo, por favor. Se você estiver me ouvindo, por favor. Muito bom, gente. Um pequeno imprevisto aqui. Vou falar a verdade para você. A internet estava excelente todos esses dias. Eu só tenho que agradecê-la, que no fundo, ela estava caminhando até bem, viu? Agradeço a sua fidelidade, sua participação aqui com a gente no canal. Fazia tempo que a internet não dava uns desafios e hoje, ouvindo aqui o Luiz, vou pedir para ele repetir a resposta sobre o varejo, porque eu não sei se ficou gravado, mas deu uma interferência aqui, vamos ver se volta. Luiz, voltou normal? Eu estou ouvindo normal. Não sei se é daqui eu estou com um sinal aparentemente bom e eu estou com duas internets aqui. Posso alternar. Pode ter sido a minha, Luiz. Eu vou pedir para você retomar a resposta na hora que eu perguntei se o varejo poderia. Aí você falou que o varejo vai se reinventar, enfim, fazer uma modificação. E aí cortou, eu não vi mais. Por favor. Tá, enfim, eu acho que, como eu estava dizendo antes, eu não sei até onde vocês pegaram, mas Sim. As pessoas vão manter alguns hábitos que foram adquiridos durante o período de pandemia, inclusive hábitos de evitar aglomerações. Existe uma pesquisa que já foi feita que me parece que 70% das pessoas vão continuar evitando lugares com muita aglomeração. Compartilhamento de copos, compartilhamento de coisas que você pode estar usando junto com outras pessoas, isso tudo vai diminuir muito. Então, isso vai precisar... o que vai acontecer? A gente vai precisar se readaptar ao varejo. Algumas coisas que antigamente aconteciam, como o consumo muito exacerbado de algumas coisas que a gente não tinha necessidade, a gente está percebendo verdadeiramente que a gente não precisa dessas coisas. Então, a qualidade do consumo ela vai melhorar. As pessoas vão consumir de uma forma muito mais consciente e de uma forma muito mais assertiva, na minha opinião. Porque realmente a gente acaba consumindo muitas coisas que a gente não precisa. Isso é uma verdade. A outra coisa que eu acho que dentro desse momento todo vai precisar acontecer com o varejo, né? Porque eu estou falando muito da parte do comportamento do consumidor. É exatamente a adaptação do varejista a voltar aos princípios do varejo.
Porque ele vai precisar cada vez mais entender de uma forma muito clara como é o seu cliente. Ô, Luiz, o brasileiro, você conhece muitos, né, muitas coisas fora do Brasil, mas vamos falar do Brasil. A necessidade do brasileiro, contato, aquela coisa de eu adoro ir na feira de domingo comer pastel e comer pamonha. Aquela Certo? coisa de ter muvuca. É do brasileiro esse contato do varejo, de ver pessoas, de ter contato. Até eu não vou gastar, mas eu quero estar naquele fluxo. Esse é uma necessidade que talvez mantenha o varejo ativo para o resto da vida? Olha, o ser humano, por essência, é um ser gregário. Ele gosta de estar, ele é um ser social, não é? Ele precisa de outras pessoas para viver de uma forma bacana, de uma forma confortável. E isso vai Perfeito. ajudar, sempre vai ajudar o varejo, sim, porque eu acho que isso faz parte do ciclo da vida. O que talvez mude, e por um período talvez um pouco mais longo, é aceitar ambientes um pouco mais cheios do que o normal. Quer dizer, Tá? aglomerações que sejam muito grandes, essas certamente elas vão ser evitadas, porque não é só por causa de coronavírus, é por causa do medo de contágio de alguma doença, realmente, é uma questão sanitária. As pessoas vão mudar, elas já estão mudando a sua forma de enxergar essa parte toda de convivência, de compartilhamento de coisas, elas estão enxergando isso de uma forma diferente. E o desejo dos seres. Acho que o teu travou aí, está ouvindo? Sim, deu uma É, travadinha, mas voltou. tá. O desejo, né, a vontade de todas as pessoas é viver de forma coletiva. E como você falou, no Brasil, o brasileiro ele é muito forte nesse aspecto. Né? O brasileiro gosta muito da convivência, de abraçar, de ficar junto, de fazer muvuca e tal. Isso realmente ajuda a gente a ter uma convivência melhor no varejo. Ô, Luiz, tentando olhar um pouco o lado do varejista, olhando ali ele, tentar pensar como ele, renovar, se adaptar a esse novo mercado, esse cliente do varejo, que é o princípio do atendimento. Mas nós temos uma série de varejistas muito chateados, com vários problemas de renegociação de aluguel, dentro de alguns shoppings, galeria ou não, né? Até às vezes na própria rua, na própria avenida ali tem gente com esses problemas. O que ele pode esperar do mercado? O que você acha que ele vai ter de apoio? Enfim, que resposta ele vai ter para essa solução que não é uma solução muito fácil, que é a financeira, que muitos deles já estão passando dificuldade? É. Isso, esse aspecto que você está tocando, ele é bastante importante, porque o momento, ele é um momento de. Sim. Mas nem todo mundo está renegociando, né? A maioria dos empreendedores e donos de shopping tem verdadeiramente se comportado de uma forma. Estou falando das administradoras que eu conheço, são grandes Sim, administradoras, elas estão realmente suportando os lojistas em alguns descontos, isenção de fundo de promoção, que é um fundo que o lojista tem que pagar, enfim, para promover o shopping em suas sim, lojas, redução no condomínio, porque os shoppings também estão reduzindo os seus quadros. Mas, assim, é uma situação muito delicada para o lojista, porque quando ele volta à atividade, o que acontece? O custo dele aumenta na mesma hora, porque ele abre a perfeito. loja, ele coloca o colaborador, ele tem que pagar a passagem, ele tem que pagar a alimentação, ele tem o salário, ele tem as despesas de operação da loja, e a venda não está vindo nessa mesma velocidade.
Então, assim, se ele não renegociar, e aí a renegociação ela vai para uma escala maior do que só com o proprietário da loja. Vai também com o seu. Essa, ô, Luiz, mas é o que eu vejo com o empresário. Oi, Luiz, tá me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Estou Oi, ouvindo. deu uma travadinha de novo. Voltou? É que o Já empresário, na minha concepção, ele teve que aprender a nadar dentro. Oi, ele teve que aprender a nadar dentro da água, né? Ele não fez o treinamento antes, né? Ele já teve que aprender para salvar. E a maioria das pessoas eu vejo que tinha uma deficiência do caixa. Não sei se é uma visão minha que é errada, mas parece que nós, vou falar nós porque eu sou brasileiro, mas a maioria trabalha com caixa muito baixo, muito limitado, não tinha caixa para sobreviver 3 meses. Imagina 6 meses ou até talvez, né, já estamos indo aí pensando numa projeção até o final do ano. Oi. Olá, Luiz. Luiz, vou pedir para você sair de novo e voltar, que depois parece que ela regulariza. Parece que ela normaliza depois que você sai e volta um pouquinho. Se você estiver me ouvindo, sair, por favor. Oi, Luiz. Luiz, está me ouvindo? Gente, perdão, viu? Mas vamos lá. Somos brasileiros, não desistimos nunca. Nem pandemia, nem internet vai tirar a gente do foco. Bora lá. Não aguenta aí. Cadê você, Luiz? Aqui. Conectando, gente. Obrigado você que está me acompanhando aqui na live. Estou falando com o Luiz Rocha. Segue lá, Instagram, Luiz Rocha 360. Estamos falando dos princípios do varejo. Oi, Luiz, de novo. Vamos lá. Desculpa, eu acho que pode ser a minha internet aqui, mas interessante que tá, eu tenho, enfim. Vamos Não, tranquilo. É que o empresário está aprendendo a nadar exatamente no desespero, né? E eu fico imaginando como que a gente vai recuperar o mercado, gerar emprego numa fase que o próprio mercado, não, tipo assim, eu não sei, você tá que ponto de otimismo você está olhando de cima que você tem esse cenário mais global? Como que você consegue ver? O que eu percebo é o seguinte, eu tenho falado, inclusive, no podcast muito sobre isso. O que acontece? A gente está passando por um momento de transição. A gente está saindo de uma situação em que o varejo estava verdadeiramente fechado. A gente reabre o varejo, a gente não tem segurança 100% de que é tranquilo ir para a rua. Muita gente ainda tem muito medo de circular, de ir à loja, Sim. de experimentar coisas que outra pessoa experimentou. Enfim, de ter algumas experiências coletivas, isso ainda é uma coisa muito difícil. Então, a gente não tem como não seguir por essa via crucis que a gente está passando. Só assim que não tem assim, não dá para pensar, vamos parar e daqui a 2 meses a gente abre que vai abrir vendendo a beça. Não vai. Tem que começar. Mas, na minha opinião, tem que começar de forma segura, de forma consciente por parte dos varejistas, não é? Sim. De consciente por parte do consumidor também, que precisa respeitar a quantidade de pessoas dentro de loja, precisa respeitar o afastamento, não ficar se encostando, enfim. Tem toda uma reeducação que a gente vai precisar ter nesse momento, que a gente vai precisar passar. E como eu te falei anteriormente, a gente, mesmo que a gente tenha, como a gente está tendo, performance de vendas muito abaixo do que a gente teve no ano passado, nesse mesmo período, a gente Sim. já tem um gráfico crescente nas vendas se a gente olhar desde a abertura até agora. Shopping Center, por exemplo, hoje eu estava olhando o gráfico, a gente já está com quase 94% dos shoppings abertos, 93 alguma coisa por cento dos shoppings abertos no Brasil inteiro. Nossa, eu não Entendeu? sabia, é bem expressivo. É bem expressivo, em 93% dos municípios brasileiros. Então, assim, o número já é muito grande. O que acontece? Com esse
esse replanejamento de consumo que as pessoas estão passando. Muitas pessoas, a gente não pode deixar isso de lado, muitas pessoas perderam emprego, perderam sua renda. Essas pessoas também estão deixando de consumir, não é? Sim. E o varejista, ele tem, como você tinha colocado antes, ele tem um problema, que era um problema do varejista brasileiro, que é aquele problema do cara não fazer caixa. Então, ele sempre trabalhava até o dia 10, mais ou menos, para pagar a conta daquele mês mesmo. Quando ele fica 6 meses parado, ele está com muita dificuldade. Mas, assim, a gente só... E tanto que a gente tem uma quantidade imensa de empresas que fecharam, shoppings têm uma quantidade de lojas muito grande que não reabriram, e algumas ainda não vão, enfim, não vão conseguir seguir, vão parar pelo meio do caminho. E aí é que vem essa habilidade que todas as duas partes vão precisar ter para renegociar e a gente conseguir ter uma reabertura mais suave para todos os lados. Porque mesmo quando a gente pensa no nosso varejista, ele está com muita dificuldade para pagar o aluguel dele, no shopping, por exemplo. Mas o shopping também tem uma despesa que é muito elevada. Fechar muito um alto. shopping, entendeu? Então, assim, não é só a gente fechar o shopping. O shopping fechado, ele tem uma despesa muito alta também. Então, são custos condominiais que continuam acontecendo. E a venda realmente está bastante comprometida. Ô Luiz, até onde eu sei, igual você mesmo fala no seu podcast, você tem essa consultoria. O que o Luiz Rocha pode fazer por um empresário, um comerciante, um varejista que está nos ouvindo hoje, ou vai ouvir talvez daqui um período, sei lá, daqui um mês, anos, em outras plataformas, que tipo de serviço você ajuda esse empresário você ajuda a limpar a lente dos óculos para ele seguir viagem? Você faz essa consultoria? Como que é esse processo do Luiz Rocha com o varejista? A primeira coisa que a gente faz é entrar na operação do varejista. Né? A gente vai lá, olha a operação dele, como você falou, só que a gente vai olhar com o olho limpo. O varejista, nesse momento, ele está com a visão muito embaçada. Realmente, ele está muito embaçado, com razão. Ele tem pressão do banco, ele tem pressão de fornecedor, ele tem pressão dos colaboradores dele, ele tem um estoque que ele tem que vender. Então, o que a gente faz? A gente olha a operação dele e replaneja o retorno dele para uma venda positiva. E aí a gente vai buscar dentro do mercado dele, dentro do segmento que ele tiver, e esse tipo de consultoria, ele é muito customizado, quer dizer, não tem uma receita de bolo. A gente não chega lá e fala, faz isso, isso e aquilo. Não tem. A gente faz uma análise profunda para ver prazos que ele tem de pagamento para produtos que ele compra, a gente faz um estudo do estoque que ele tem, o que vende, o que não vende, como é que a gente pode atingir os consumidores de uma forma mais assertiva nesse momento em que a gente precisa encontrar o consumidor e não esperar que ele venha ao nosso encontro. Enfim, a gente replaneja a operação desse varejista para que ele consiga, no final do mês, ter um pouco mais de alívio. A gente também não tem uma varinha de condão, a gente não bate lá e o cara vai virar um cara altamente lucrativo da noite para o dia. Mas são outras cabeças, até eu acho que nós, eu vou falar como nós, como comerciantes, dono de negócio, a nossa momento está emocionalmente envolvido. A gente não trabalha muito com a razão naquela hora, por causa de família, por causa de funcionários, né, banco, igual você falou. Eu imagino você chegando numa empresa e você falando, olha, fazendo o trabalho razão, né? Quase aquela questão do médico fazendo, isso pode, isso não pode. Porque às vezes a gente não está pensando, a gente, querendo ou não, o varejista não, acho eu, que uma grande maioria fica desesperada e ali que toma decisões erradas, toma o remédio errado, vamos dizer assim, porque está desesperado, né? Você está com uma sensibilidade muito grande para isso, que eu fico bem satisfeito. E até agradeço aí, eu tenho uma ouvinte sua aí dizendo que adora o podcast Fala Varejo, acompanho todos, bacana. Bacana, então, mas deixa eu te falar, nesse aí que você está se referindo, a gente na consultoria tem um produto que é exatamente a clínica do varejo que a gente faz. A gente adota a clínica do varejo. O que a gente faz? A gente faz uma primeira consulta com o varejista, por vídeo, se for o caso, a gente pode fazer presencial se tiver guardado todas as questões de segurança, mas hoje o vídeo tem sido bastante usado. E nessa primeira consulta, a gente dá um diagnóstico.
É exatamente na sua visão do médico. A gente vai olhar, a gente faz um diagnóstico e a gente faz sugestões do que implementar para que a gente saia daquele problema. Ou seja, como é que a gente tira ele dali, quais são os remédios e quais são as doses que a gente tem que dar. E aí a gente vai ajustando de acordo com a velocidade e capacidade financeira que ele pode ter para executar os movimentos que a gente sugere. A gente tem tido bastante sucesso nessas consultorias da clínica Fabuloso. que a gente tem feito, exatamente por isso, porque nesse momento tem muito varejo, muita operação que está verdadeiramente doente. Então, ele precisa realmente de um diagnóstico e de caminhos que ele precisa tomar para sair daquilo. Lembrando sempre que não tem o remédio milagroso. Eu vou te dar uma pílula que você vai ficar bom de uma hora para outra. Não. Esse problema demorou para acontecer e a gente vai tirar de uma forma mais rápida, mas também não é imediata, mas a gente tira. É o processo do caminhar junto. O empresário, eu não sei, você lida com pequenas e médias empresas, grande porte, eu não sei qual o tamanho das empresas, mas o que é mais fácil ou menos difícil lidar? Aquele empresário que ele chuta a cabeceia, um pequeno, né, um comércio com 10 ou 30 colaboradores, que ele quase faz tudo, e aí ele também não quer deixar você trabalhar, ele quer fazer o seu trabalho, ele contrata você, mas ao mesmo tempo ele fica interferindo, ou é o cara grande que é difícil? Qual dos dois é menos difícil lidar para introduzir uma nova cultura nesse momento de adaptação? Entendo. Não tem assim o menos difícil nem o mais difícil, na verdade. São características muito diferentes. A gente precisa ter habilidade para saber lidar com cada um. Fabuloso. Realmente, o varejista, quando ele é pequeno, ele tem essa característica que você falou. E, assim, infelizmente, é o maior erro dele. É que ele acha que ele sabe fazer tudo. E o pequeno varejista, eu sempre falo para ele, você tem que ter a mesma cabeça do grande varejista. Você é o dono da marca. Você é o cara que tem que pensar a estratégia do negócio. Enquanto você está arrumando uma loja, você está olhando uma vitrine, você não está pensando a marca. E se você não está pensando a marca, não tem ninguém pensando a marca. Consequentemente, nesse momento, a sua marca está parada. Se você não pensar a marca, então aí a gente vai aos poucos mostrando a ele tá, um trabalho mais delicado. Pensando a marca, dá uma esmiuçada um pouquinho. O que é pensar a marca? Será que eu estou atendendo direito aos meus clientes? Será que eu estou atingindo os meus clientes de forma adequada? Será que eu conheço o meu cliente? Qual foi a última vez que eu fiz uma reunião que eu coloquei o meu cliente como sendo o centro da reunião? Ou eu fui fazer uma reunião só para cobrar do vendedor que não está vendendo? Eu fui cobrar do supervisor que está faltando, o cara que está chegando atrasado. Em que momento você fez uma reunião que o cliente era o seu foco? Esse é o que você tem que pensar. Você como dono, você como o número 1 da marca, você tem que pensar o cliente. Você é o estrategista do seu negócio. Quando a gente chega na empresa grande, o complicador lá já é diferente. São muitas estruturas que a gente tem que falar a mesma coisa. Aí uma coisa você fala aqui, mas aí vai esbarrar na outra questão ali. Aí você começa a ter uma amarração muito grande. Você começa a ter pouca liberdade de transitar para você conseguir fazer as coisas acontecerem. A estrutura é melhor, mas o nível de problemas é diferente. Ou seja, existem os desafios em todas elas e a questão de introduzir sempre o cliente como conversa. Aonde tem o cliente como sendo conversa, fica mais fácil o diálogo. Sem dúvida nenhuma, assim. É por uma razão muito simples, é o que a gente falou, o princípio do varejo. Sem cliente não tem negócio. A pandemia mostrou isso. Por que as lojas fecharam? Porque o cliente saiu da loja, o varejo fechou, não vai ter cliente, não vai atender, a loja fecha. Entendeu? Não tem cliente na rua. Se não tiver cliente, você não vai conseguir fazer negócio. Não tem saída. O cliente sempre é uma figura muito importante no seu negócio e ele não é do seu negócio. O cliente é do mercado. O cara mais importante do seu negócio não é o cliente. O cliente é do mercado. A pessoa mais importante do seu negócio é quem atende ao seu cliente. Esse é o cara mais importante do seu negócio. E como é que você está treinando essa pessoa? Você tem a sua marca está construindo uma história, você tem propósito. Marcas com propósito. Existe um estudo feito na Harvard Business School
que fala que as marcas que trabalham com um propósito, elas vendem 400 vezes mais do que uma marca que não tem propósito. Isso tem uma explicação muito simples. Porque quando você tem propósito, você identifica a sua marca com o consumidor, ele compra porque ele tem identidade. Você contrata pessoas que têm identificação com a sua marca e ele passa a vender o teu produto por propósito, não por lucro. Ele conhece a sua marca. Então, assim, você começa a ter uma gama de coisas que são muito positivas e que refletem em 400 vezes mais crescimento do que uma marca que não tenha propósito. É o que Fabuloso essa pesquisa. Se você vende produto que ele é vegano, não adianta você querer botar como vendedor um cara que só come churrasco. Não vai dar certo. Ele não conhece a dor do cara do vegano. Ele não conhece o que o vegano precisa, o que o cara quer. Da mesma forma que você não pode botar um vegano para vender carne. Ele não sabe qual é a dor do... Faz total sentido. Entendeu? Então, assim, por isso é que eu volto a dizer, são os princípios do varejo e que estão muito esquecidos. O cliente tem que estar em primeiro lugar o tempo todo. Entendeu? Olha só, a Ana Cláudia está falando aí, olha, sempre volto para as lojas que me identifico e onde sou bem recebida, mesmo que seja um pouco mais cara que o concorrente. É exatamente esse comportamento do consumidor. Obrigado, Ana. Poxa, a Ana, por exemplo, é um espetáculo de comentário esse aí. Porque o que ela está dizendo? Aonde tem uma marca que eu me identifico, eu vou comprar pela identidade. A gente compra por duas razões. Só tem duas coisas que fazem a gente comprar. A gente compra ou por necessidade ou por desejo. A gente compra por necessidade. Quando você está com febre, você vai na farmácia, tem que comprar um antitérmico, e você vai lá, compra um antitérmico e toma. Mas você compra por desejo quando você quer alguma coisa, quando você almeja alguma coisa. A Liane aí, olha, 782, está dizendo, bom atendimento a tudo. E é verdade. Assim, hoje, principalmente hoje, as marcas que vão sair mais rápido da crise da pandemia são aquelas marcas que têm um bom atendimento, porque elas já geraram confiança no consumidor. Então, quando ele vai na loja, ele vai numa loja em que ele sabe que ele vai ser bem atendido e que a pessoa conhece ele. A experiência tem que ser inesquecível mesmo. A experiência tem que ser inesquecível. Cada vez mais a experiência vai precisar ser uma coisa verdadeiramente inesquecível. Porque, assim, quando a gente fala, Renê, produto é produto, calça jeans é calça jeans em qualquer lugar. Fabuloso, Agora, é isso mesmo. quando você vai comprar uma calça jeans e que o vendedor te faz entender o que você quer e ele te atende naquilo e que você vai sair dali mais bonito, mais bem vestido, de uma forma mais confortável, você comprou um monte de coisa que veio dentro de uma caixa de calça jeans. Você paga muito mais por isso. Isso tem valor. Entendeu? Então, assim, hoje, voltando um pouquinho, qual é o segredo do dono da marca? O que o dono da marca tem que estar fazendo? Criando o que o produto dele tem que vai além do produto. Perfeito. Eu acho que a gente tem tempo para falar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se está dentro do tema, mas para entender o seguinte... isso que você acabou de falar, se o produto tem um propósito, aquela cliente tem um propósito, se a marca tem um propósito. Podemos dizer que o propósito, vamos falar, se eu estou vinculado e acredito no meio ambiente, e eu faço toda a minha marca cuidando do meio ambiente, e o consumidor final, ele olha exatamente se o produto, desde todos os processos de produção, se a cadeia produtiva não está envolvida em algo que possa, vamos falar assim, maltratar o meio ambiente. Esse é um conceito, seria um propósito que cada vez mais está crescendo. Por exemplo, educação, empresas que estão realmente treladas à educação, a fazer algo pela educação, isso vai gerar um conceito e uma valorização do cliente final? Vai. E é exatamente Perfeito. isso que você falou. O que você falou é correto e é o que é mais difícil da gente ver. Porque a gente corre o risco de pessoas acharem que estão dizendo que tem um propósito e fazem duas ou três coisas que são ligadas ao tema que ele diz que é propósito. Mas quando você olha o que você falou muito bem, toda a cadeia dele, no meio, tem um monte de gente que não participa daquilo. Não funciona. Não está no propósito.
Você, para ter o propósito, você tem que ter... Teus fornecedores têm que falar a mesma língua de você. Você tem que estar presente nos ambientes que falam aquela língua. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. E é aquilo que tem que tirar você da cama, não é a venda. O propósito de alguma coisa é aquilo que faz você ir para a vida. É aquilo que a gente Perfeito. fala, se não tivesse dinheiro, o que eu faria? Esse é o teu propósito. Fabuloso. Esse é o teu propósito. Caramba, Entendeu? adorei. Vamos falar assim, não estamos finalizando, mas se finalizar essa live agora, vamos falar, seria com chave de ouro, porque o que faz você sair da cama não é o quanto você vai ganhar saindo da cama, mas o porquê que o seu peito te puxa fora da cama para estar em tal local fazendo tal serviço, tal prestação de ação que está gerando propósito. Esse conceito pode-se dizer que é novo ou para algumas regiões é nova ou não? Você acha que isso já é um conceito antigo no Brasil, mas ainda está começando a se ganhar mais espaço? Ele, como conceito, ele, em tese, ele não é muito novo. Não é? Perfeito. Ele ganhou importância porque algumas coisas, algumas marcas começaram a fazer isso de uma forma muito evidente e tiveram realmente resultados muito expressivos. Quer dizer, a gente vê marcas de roupa se atrelando a dar alimento para a criança, cada roupa que você compra, que eu estou falando claramente da reserva, enfim, que é Sim. uma pessoa que faz muitas ações nesse sentido. Quando a gente começa a ver isso, mas você olha a cadeia dela toda, ela faz parte disso. Então, meio que ficou quase que, eu não gosto muito de falar isso que eu vou falar, mas é quase que um modismo. Isso não pode ser um modismo. O Entendo. propósito não pode ser modismo. O propósito tem que ser uma verdade que sai de dentro de você, que você acredita naquilo e que você vai construir. Tudo que você faz tem que responder algumas perguntas que estejam ligadas ao seu propósito. Se uma delas não for respondida, você tem que abortar aquele projeto, aquela missão, aquela ação. Entendeu? Hoje, no Brasil, as pessoas estão realmente bem mais conscientes em relação a isso, elas estão muito mais atentas a isso, sem dúvida nenhuma, mas eu concordo com você que precisa ainda melhorar muito, porque é toda a cadeia que tem que fazer parte. Não adianta você dizer que você tem um propósito, que você quer cuidar da natureza e que você vai cuidar dos oceanos. E você trabalha com uma indústria que joga resíduo sem tratamento no rio. Perfeito. Esse cara não é o cara, entendeu? Você tem que... Aí dá trabalho, porque você tem que olhar se esse cara cumpre as missões que estão de acordo com o teu propósito. Ô Luiz, agora sim, a gente já está caminhando quase para o final, mas agora jogar aqui uma pimentinha nessa conversa. O consumidor, ele não é um pouco injusto nesse momento ou falta consciência porque ele exige que a empresa tenha um propósito. Ele exige que ele quer consumir uma empresa, produzir uma empresa que tem 100% as regras, né? Ele quer isso. Só que esse mesmo consumidor muitas vezes estaciona na vaga de um idoso, ou muitas vezes esse mesmo consumidor joga uma garrafinha de água no chão e não no lixo. Não estamos falando que é uma regra, não é todo mundo, mas ele exige que a empresa tenha um comportamento, mas ele mesmo, como empresa, que ele também é uma empresa, ele está tendo uma ação menor, né? É um micro, mas ele é um organismo ali, e ele não tem essa ação. Aonde agir, o que fazer, isso tem reversão? É lá na escola que a gente tem que ter atuações mais fortes na educação? Como que você vê isso para a gente finalizar o nosso bate-papo? Tá. Assim, eu acho que você está coberto de razão de novo nesse assunto também. Eu acredito e tenho assim uma ponta de certeza, não quero ser absolutista, mas assim, isso é uma questão de educação. É uma questão pura de educação. Isso começa na escola. E o que eu tenho visto hoje em dia é muita gente fazer exatamente o que você está fazendo. Aquele cara que para na vaga que não é dele, é só um minutinho. Não tem um minutinho, ou pode ou não pode. Perfeito. Entendeu? Eu concordo com você. E assim, a solução para isso, na minha opinião, ela passa pela educação. Porque a gente tem duas coisas que são... Aí aqui tem uma diferença que pode ser um pouquinho sutil, mas para o tema que a gente está trazendo, talvez tenha importância. O varejista, quando ele faz toda essa cadeia funcionar, ele está fazendo a parte dele. Para entregar um produto correto
para o consumidor com todo o propósito envelopado e embalado dentro daquela caixinha que ele vai comprar. Sim. A única coisa que ele espera do cliente dele é que ele também seja assim. Porque não adianta nada eu ter um propósito de educação, o cara botar a minha camisa e virar mal educado na rua. Ele faz parte da minha ponta, ele vai ser uma vitrine para mim. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso é que é importante que a gente também tenha cliente que tenha identificação com a gente. Porque quando ele bota a minha marca, dizendo que ele é bacana, que ele é isso, que ele é aquilo, ele estaciona o carro numa vaga que não é apropriada para ele, ele sai com a minha camisa, não é um exemplo que eu quero. Eu sei que a gente saiu um pouquinho do tema que era o princípio do varejo, mas igual você mesmo colocou, a gente está falando de um conjunto de uma obra que precisa ser reestruturado, repensado. Eu, como cidadão, repensar minhas atitudes. Quando eu critico alguma coisa, é saber se antes eu não estou fazendo exatamente até as mesmas coisas, e antes de melhorar o meu, eu estou já criticando dos outros, né? Tipo assim, repensar a minha postura como cidadão mesmo. Eu acho que esse não é só o varejo que está passando por uma adaptação, mas o consumidor e a nossa convivência em sociedade. É assim que eu tenho visto, Luiz. Não, eu concordo. A Geliane está falando, a Geliane aí, ela está falando de 782, ela está falando muito corretamente. A gente está falando de caráter, é exatamente isso. Entendeu? Precisa vestir a camisa mesmo. Então, assim, vamos abraçar as causas que a gente acredita e vamos comprar nas marcas que têm as mesmas causas que a gente. Entendeu? A Ana Cláudia aí, olha, Ana Cláudia TKL está dizendo, nesse caso, a atitude da empresa pode ajudar a educar o cliente também, ser uma influência positiva. Exatamente. Quer dizer, a gente não quer que a gente tenha a nossa marca envolvida com alguma coisa que seja diferente do que a gente pregou o tempo todo. O que as pessoas precisam entender é que não é barato construir uma marca. É caro você construir uma marca. São muitas coisas que precisam ser feitas para você atender e fidelizar o seu nicho de clientes. Né? Então, assim, não é para ela ser destruída por uma atitude leviana de um consumidor que botou a sua camisa, como a Geiliane 782 falou, e saiu por aí fazendo alguma coisa mostrando que ele tem um caráter não bom. Isso não é legal para a marca, nunca é. Então, a gente vê, assim, René, que a cadeia toda ela é absolutamente importante, inclusive com o nosso consumidor. Entendeu? Ele tem que fazer a parte dele também. Nós temos que fazer a nossa parte. Bom, você conhece o meu projeto. Um dos sonhos é a gente aproximar as crianças do mundo do varejo, das associações comerciais, para que eles consigam respirar esse ambiente desde o ambiente escolar, para que na fase adulta, quando ele chegar para trabalhar ou prestar o serviço dentro, ele entenda a importância do treinamento, não como obrigação, mas uma oportunidade de eu me lapidar constantemente, né? E esse futuro também desses que vão sair da escola também que serão os donos dos varejos, donos dos negócios, para que a cadeia toda esteja um processo envolvido. Então eu defendo uma tese que a associação comercial precisa estar perto das escolas, as associações empresariais, de shoppings, precisam estar perto das escolas, porque é ali que a gente vai formar os nossos consumidores, empresários, enfim, todos os cidadãos que vão fazer parte do ciclo da cadeia, seja ela qual for o nível que a pessoa estiver, ela faz parte da cadeia produtiva e da cadeia consumidora. Então, eu espero que a gente um dia, ainda em vida, consiga ver os benefícios, porque é um trabalho infinito. Alguém já fez, nós estamos aqui continuando fazendo e alguém vai continuar fazendo. É um trabalho que não tem fim, não é um trabalho feito por um grupo e para, né, Luiz? Não, de maneira nenhuma. O seu trabalho é belíssimo com a sua turma aí, é um trabalho espetacular. Eu acho que é a essência do que a gente estava falando, né, que a Geiliane 782 estava comentando aí, é você construir, ajudar as pessoas a se construírem em cima de bons caráteres, entendeu? Porque assim, isso é a essência da vida. Na boa, todo mundo é igual, ninguém nasce com um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, todo mundo nasce com doses iguais, Deus não faria isso com os outros, ninguém vai ser privilegiado, não tem. Você tem os caminhos que você escolhe, entendeu? Então, assim, você ser orientado desde pequeno a escolher os bons caminhos, isso aí é maravilhoso. Você vai construir boas pessoas, você ajuda muito nisso com o seu projeto, entendeu? É um projeto super bacana e lidar com as crianças é uma coisa maravilhosa. Ali você tem a pureza, ali você tem um diamantezinho que você vai lapidando direitinho ali. E se você fizer ele bonito, cara, ele vira um ser humano bonito, que é o que a gente mais quer ver na vida.
não é? É o que mais a gente deseja no fundo do coração. Luiz, uma honra receber você aqui. A gente está finalizando. Eu vou convidar você para falar as palavras para a gente ir para o nosso quadro Contadores de Histórias. E depois, no finalzinho, eu quero que você deixe o seu contato para a galera achar você, tá bom? Fale 3 palavras aleatórias, Luiz. Amor, família e amizade. Amor, família, E amizade. amizade. É, Anote as minhas 3. peraí. As minhas 2, vai ser 2. Então fala aí que eu vou tentar decorar, que eu tô sem caneta aqui. Mas... Ah, tá sem caneta. Não, tudo bem. Cadeado, Aham. nuvem. Amor, família, amizade, cadeado e nuvem. Caramba. Vai conseguir aí? Quer buscar a caneta? Eu acho que eu vou ter que tentar achar um aqui. Acho que vai ser fácil. Amor, família, amizade, cadeado E e nuvem, né? nuvem. Ó, você vai tirar de letra. Se você não lembrar de todas, você passa para mim. Então é assim, gente, para quem nunca participou desse quadro, o Luiz já conhece, mas vou informar. É assim, você vai colocar essas 5 palavras misturadas, constrói uma história ali no balaio, no momento oportuno você me passa a história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto, beleza? Então é amor, família, amizade, cadeado e nuvem. Luiz Rocha, diretamente do Rio de Janeiro para o mundo. Seja bem-vindo, era uma vez. Pô, era uma vez um cara chamado René, uma pessoa que eu tenho um amor muito grande por ele. Ele é uma pessoa de família, ele cuida das crianças e ele procura propagar nas crianças uma amizade muito grande. E isso faz com que as crianças cresçam com as suas vidas muito fortes, muito bem amarradas. São amizades que estão fechadas praticamente a cadeado. São coisas muito bonitas que ele coloca. As crianças ficam muito felizes e todas elas sempre parece que estão nas nuvens. Essas crianças reunidas com o afeto da família, o amor e a amizade, que elas ainda brincam aqui no interior, na rua, com o seu futebol. As amizades realmente são fechadas com cadeado e as chaves são jogadas fora, para que essa amizade se permaneça. Mas criança, como toda boa criança, adora sonhar e viajar na sua imaginação. Nas nuvens, elas vivem caminhando e mergulham nessas nuvens como se fossem bolas de algodão. Lá eles planejam sonhos para o futuro, acreditam na sua futuro da profissão, da sua vida pessoal e profissional. Porque é a base da família, eles também querem construir a família deles com amor e amizade. E eles, entre eles, falam: espero que um dia a gente volte nessa nuvem para contar os nossos sonhos realizados. E muito obrigado por eu poder participar dessa live. A gente fecha a nossa amizade com muito amor, fechada com cadeado, com pensamentos que foram nas nuvens e fazendo com que a gente mantenha as nossas famílias sempre juntas. Fabuloso! Mandou bem, Luiz Rocha! Que bom, cara. Prazeraço aí. Que gratidão, viu? Gratidão a você. Foi demais. Obrigado aí por tudo. Muito obrigado por tudo. Sempre que precisar, estaremos aqui. Obrigado a uma honra. Aí, Eliane 782, Ana Cláudia TKL aí, muito obrigado. Belas as fotos, belas as palavras. O Antônio Matos Gente, entrou agora aí. Muito obrigado. Ó, atenção. Para quem não sabe, agora eu vou salvar a live. Quando eu salvar, automaticamente todos os comentários são deletados. Todos. Seja aqui no meu canal do Peoncast, seja em outros lives. Então, por favor, entre ali no IGTV, que daqui a pouquinho a live já está salva, e deixa os comentários, as perguntas, os elogios para os nossos convidados que estão aqui, no caso hoje o Luiz Rocha, para que ele possa também retornar para você, responder uma pergunta, para que ele possa interagir, senão fica parecendo que ele não deu atenção, não é que senão quebra a linha de raciocínio. Então entra ali no IGTV, deixa o seu Instagram lá também, deixa para o Luiz poder seguir você, e você seguir o Luiz Rocha 360, e compartilhar essas experiências e trocar as
Um beijo no coração, e se você não compartilhar essa live ou esse podcast com seus amigos e conhecidos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Tchau, Luiz. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo. Beijo. Um abraço. Obrigado aí. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.